Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Pedro Ribeiro. Vamos falar hoje sobre comportamento motor. Bem, o que na realidade é o comportamento motor? O comportamento motor é um campo da ciência do movimento, que estuda na realidade a produção, controle, aprendizagem e desenvolvimento do que nós vamos considerar como gesto, ou prática motora, ou ação motora, ou execução motora. Ou seja, todos esses termos têm a ver com o termo comportamento motor. Na realidade, o comportamento motor ele é um grande campo que abrange todas as ciências, ou as subcampos, que vão envolver o entendimento daquilo que a gente consideraria, ações, realização de uma ação motora. Então, ou seja, o campo de comportamento é um campo que ele vai, na realidade, ter como subcampo 3 grandes áreas: controle por si, desenvolvimento e aprendizagem. Bem, dito isso, um aspecto importante do movimento é que o movimento, todo movimento voluntário, ele não depende simplesmente do sistema nervoso central, de você executar a ação em si. É claro que isso é muito importante, mas você vai executar a ação em um meio ambiente. Então, ou seja, a ação ela está integrada à percepção, tá? A gente vai conversar sobre isso com mais detalhe já, mas a ação está integrada à percepção. Então, eu percebo e eu ajo, eu percebo. Ou seja, há um acoplamento entre esses dois termos. Tá? Bom, o campo, como eu acabei de dizer anteriormente, ele é dividido em controle, desenvolvimento e aprendizagem. Se eu perguntasse para vocês qual seria a diferença entre desenvolvimento e aprendizagem, tá? Vocês iam ficar pensando, bom, eu aprendo, eu me desenvolvo. Se eu me desenvolvo, eu aprendo, tá? Então, você não vai conseguir, através desse conceito simples, sair dessa circularidade, tá? Então, você tem que realmente acrescentar alguma coisa ao desenvolvimento, tá? E alguma coisa à aprendizagem, que a gente separe uma coisa da outra. Isso é fácil, de uma certa maneira, da gente perceber quando a gente olha, no dia a dia, na prática, tá? Mas o que seria que a gente teria relacionado ao desenvolvimento e à aprendizagem que um diferenciaria do outro? Eles não podem ser o mesmo termo, Senão a gente estaria duplicando os termos. Mas pensem só comigo. Desenvolvimento, na noção de desenvolvimento, no conceito de desenvolvimento, você adquirir novas habilidades ou novas aprendizagens ao longo do tempo, tá? Eu preciso de que o desenvolvimento ele contenha o termo tempo. Então, ou seja, o tempo do desenvolvimento ele é um tempo longo, ele é um tempo prolongado, diferente da aprendizagem, A aprendizagem ela pode ser vista em minutos, em horas, até em dias, tá? Mas, ou seja, eu consigo fazer um corte no tempo, tá? Para que eu tenha uma aprendizagem. Então, existe essa possibilidade. Já o conceito de desenvolvimento, ele vai pegar desde o período do nascimento, da eclosão do bebê, até o final da vida dele. Então, o desenvolvimento ele vai pegar todo esse período do tempo, tá? Já a aprendizagem, não. Eu posso ter aprendizagem ao longo de toda a minha vida. Não é à toa, por exemplo, que indivíduos idosos, eles muitas vezes, não idosos, mas o idoso também pode acontecer, mas
uma pessoa que tenha acabado, por exemplo, de se aposentar, queira fazer alguma coisa totalmente diferente, por exemplo, tocar um instrumento, aprender a fazer uma escultura, aprender enfim, aprender a pegar onda, que não tinha tempo quando trabalhava, né? Então, ele pode ter, na realidade, ao longo desse período, um momento onde vai haver, na realidade, né, uma lacuna onde ele vai colocar um processo de aprendizagem. Muitas vezes, nós mesmos, às vezes vamos passar um final de semana, por exemplo, numa cidade de praia ou num lugar de campo, né, e a gente vai aprender uma técnica qualquer. Por exemplo, você pode alugar um caiaque, alugar um stand-up que você nunca fez antes, né, e você, por um final de semana ou por um dia, você vai tentar realizar aquela ação, né? Ou seja, houve um processo de aprendizagem, onde você saiu do momento onde você não sabia nada, né? Você teve aquela prática pontual, né? E, claro, depois daquele momento, provavelmente houve uma diferença. A qualidade daquilo que você aprendeu melhorou, né? Os seus erros diminuíram, a sua performance melhorou, mas você não teve um tempo suficiente para se desenvolver. Então, ou seja, o desenvolvimento ele vai diferir da aprendizagem quando eu coloco na palavra desenvolvimento a noção de um longo tempo, de um período prolongado, onde o que vai haver uma prática de alguma coisa, tá? E é claro que essa prática ela vai atender a ideia de quantidade, de degraus, né? Ou seja, precisam haver desafios, mas só que num período de tempo prolongado. Eu não tenho necessidade, no conceito de aprendizagem, de ter tudo isso. Eu posso ter, num momento da minha vida, um processo qualquer de aprendizagem. Isso vai se dar, né, de uma forma pontual. Bem, perdão. Vamos falar um pouco sobre controle, tá? O controle, na realidade, ele vai permear, né, o desenvolvimento, e ele está dentro da aprendizagem, né? Ou seja, você controlar, você produzir o gesto, você controlar o gesto, ele é fundamental, inclusive até pelo conceito que nós colocamos anteriormente, né? Ou seja, o comportamento motor seria o campo de pesquisa que vai estudar o movimento sobre o ponto de vista da produção e controle, tá? Então, ou seja, a noção de controle motor é muito importante. Eu não diria que, por exemplo, um bebê ainda, que ele tenha ausência de controle. Ele tem uma baixa, digamos, qualidade de controle. Assim como um indivíduo no final da vida, já com uma idade bem avançada, ele também, muitos vão experienciar novamente essa baixa no controle. Ou seja, não é uma ausência, é simplesmente, né, uma queda na qualidade daquilo que o bebê, que ele vai poder produzir, e o idoso, daquilo que ele produziu, ainda quando criança, adolescente, adulto jovem, já numa faixa etária mais elevada, até ele chegar a um estágio onde ele começa a declinar, ou seja, as habilidades dele, ele começa a perder essa condição de exercer controle, tá? Então, esse é um aspecto muito importante, né? Ou seja, o controle, ele está dentro dos dois conceitos, tá? É claro que o que vai separar esses campos, né? O que separa um campo do outro seriam as perguntas que estão envolvidas em cada um dos campos, tá? Então, por exemplo, no desenvolvimento, as pessoas estão preocupadas com questões que vão envolver, na realidade, um período de tempo, né? Ou seja, como uma criança aprende a caminhar, né? Como ela sai de um estágio
de engatinhar para o caminhar, né? Ou seja, um período prolongado, como ela aprende a arremessar um objeto, como ela aprende né, a manusear um objeto. Então, as questões de desenvolvimento, né, elas estão associadas geralmente a perguntas temporais, que vão envolver, né, a realização da ação, a produção da ação, num contínuo, num período de tempo. Já quando a gente fala de aprendizagem, né, as questões estão relacionadas a uma pontualidade. Eu posso ter um corte no tempo, como eu acabei de dizer, para poder fazer questões e levantar, digamos assim, questionamentos, né, sobre esses momentos pontuais. Já o controle motor, ele vai perguntar muito mais sobre questões que vão envolver o quê? Ação voluntária, integração com o meio ambiente, com a tarefa, como é que essas coisas vão se dar. Então, ou seja, os campos eles vão se diferenciar em função das suas respectivas perguntas, né? E, claro, de uma certa maneira, também, eventualmente, pode envolver uma amostra, né, mais específica, que você vá dar conta de questões do desenvolvimento ou vá dar conta de questões da aprendizagem. Então, isso aí é também passível da gente pensar nesse sentido, tá? Bem, a gente ainda vai voltar a falar sobre a definição de controle motor, mas antes de eu chegar na definição em si, né, o controle ele pode ser visto em 3 aspectos, né? Indivíduos que estudam a deambulação, ou seja, que como as pessoas caminham, né, andam, por exemplo, né? Indivíduos que vão estudar o controle postural, né? Muitos vão conhecer esse controle postural como equilíbrio, mas na realidade o termo certo seria controle postural, e outros vão estudar apreensão, pontaria, mira, digitação, né? Ou seja, coisas que vão envolver apreensão, como está aqui nessa foto, né? Coisas que vão envolver, digamos assim, aspectos mais finos do movimento, diferentemente do deambular e diferentemente do controle postural. Então, ou seja, o controle motor, o campo de controle é dividido nesses 3 grandes aspectos, tá? Importante isso seja dito. Tá? Beleza. Bem, o que seria então o controle? De uma certa maneira, quando nós falamos sobre comportamento motor, eu dei ali uma pista, né, do que seria o controle, né? Tanto é que se a gente voltar lá na definição, ó, campo de estudo que busca entender o movimento humano sob o ponto de vista de sua participação na produção e controle, a regulação do gesto, como eles são aprendidos e as alterações pelas quais passam ao longo da vida, ou seja, o desenvolvimento, aspectos intrínsecos e extrínsecos, tá? Então, ou seja, ali havia uma pista do que seria a definição de controle motor, tá? É claro que eu, ao longo do caminho aqui da aula, né, eu vou dar para vocês também fornecer capítulos e referências bibliográficas que vão facilitar a vida de vocês, tá? Para que vocês possam estudar e tirarem dúvidas e consultarem, terem um material básico desse curso para poder consultar, tá bom? O controle motor é a capacidade de regular ou orientar os mecanismos essenciais para o movimento, tá? Beleza. O que seriam esses mecanismos, tá, essenciais? Como é que eles são exercidos no controle motor? Isso é uma pergunta muito importante, tá? Então, a gente vai tentar elucidar alguns desses mecanismos essenciais, tá, ok? Primeiro aspecto em relação a esses mecanismos, né, é que existe o quê? Uma parte que é central, ou seja, central, né, barra periférica, ou seja, eu preciso do sistema nervoso central, tá, que vai possibilitar a ação, tá bom? E é claro, né,
essa informação, se eu estiver falando, por exemplo, de um ato que envolva visão, né, o sistema visual, eu vou precisar que essa informação, por exemplo, se eu for apreender uma caneta, né, se eu for pegar uma caneta, né, ou se eu for pegar um celular, eu preciso, na realidade, que quando eu faça a ação de pegar a caneta ou pegar o celular, eu vou estimar qual é o tamanho do celular, qual é o tamanho da caneta, como é que eu vou fazer a apreensão desse objeto. Da mesma maneira, se eu for puxar uma mesa de lugar, eu não vou fazer um movimento de pinça para puxar essa mesa, né? Não posso fazer esse movimento de pinça, porque eu não vou conseguir deslocar a mesa, em função do peso da mesa. Então, da mesma maneira que eu uso, né, pinças diferentes, ou seja, né, minha apreensão vai ser diferente, ela vai ser regulada e estipulada através do sistema visual. Então, vai haver o quê? Uma conexão entre a visão e a ação, tá? E, claro, se por acaso eu for pegar um objeto que ele não tenha correspondência com aquilo que eu estimei, vai ser gerado um erro, tá? A gente vai falar isso bastante sobre erro, feedback, nas próximas aulas, mas, enfim, esse é um aspecto importante, ou seja, eu preciso de estruturas centrais que vão regular o movimento, já vamos falar já em algumas dessas estruturas, tá bom? O segundo aspecto, né, nós colocamos também lá em cima, quando eu falei de percepção e ação. Existe uma diferença entre, né, que muitos autores não fazem essa distinção, mas eu gosto sempre de chamar a atenção disso, entre a palavra sentir e a palavra perceber, tá? E, na realidade, no controle motor, eu preciso das duas palavras dentro da definição, tá? Então, eu vou regular e orientar informações sensório-perceptivas. Por quê? Porque uma parte dessas informações, elas são oriundas, tá, dos sistemas sensoriais. Então, ou seja, as sensações, elas são oriundas dos sistemas sensoriais. E eu não consigo controlar todas as minhas sensações, tá? É impossível isso. Mas, na realidade, de uma certa maneira, eu consigo controlar a minha percepção, como eu vou perceber a ação. Quando eu falo sobre percepção, a percepção ela é uma construção do sistema nervoso central. A partir do quê? De uma referência, de um sistema de memória. Então, eu preciso, na realidade, do sistema de memória para comparar um evento com o próximo evento, né? E as sensações, elas são provindas, né? Elas são dadas a partir dos sistemas sensoriais. E aí, claro, vai depender do sistema sensorial específico que eu estou usando naquele momento. Sensações somestésicas vindo dos dedos, as sensações visuais vindo dos fossoreceptores são captados no ambiente, né? Sensações do sistema vestibular que vão se preocupar em rastrear a cabeça. A gente vai falar também sobre isso melhor mais tarde, tá? Então, ou seja, eu preciso, na realidade, dentro da minha definição do que seria controle motor, né, ter a noção de sensório perceptivo, tá? Um outro aspecto dentro do movimento, ainda que vai caber aqui dentro dessa definição, é a ideia, quando a gente fala em regular e orientar, né, a gente está falando de coordenação do movimento. Então, como nós vamos coordenar músculos e articulações, né, para que a gente possa estabelecer a ação. Então, dentro dessa visão de coordenação, eu vou citar aqui um autor da década de 30 chamado Nikolai Bernstein. O Bernstein que propõe a ideia de coordenação através do que ele chama de controle ou regulação dos graus de liberdade, tá? Por exemplo, na espécie humana, né? O meu braço, eu tenho 3 graus de liberdade. Um no ombro, outro no cotovelo e outro no punho. Ou seja, eu tenho
3 possibilidades de movimento. É claro que esses movimentos, o movimento ele vai ser feito de uma forma limitada à estrutura que existe para que eu possa executar um movimento, né? Então, se eu comparasse um ser humano, né, um indivíduo com um macaco, por exemplo, a gente já vê que aquela sofisticação de gestos que são executados pelos macacos, né, elas só podem ser feitas porque eles têm muito mais possibilidades, muito mais recursos para fazer os movimentos que eles fazem, né? Então, vou trazer aqui uma história antiga, né? Filme, né? O Tarzan, ele foi criado por macacos, mas ele não tinha a expressão do movimento, ele não fazia o que os macacos faziam. Por quê? Porque ele tinha uma limitação, né, da condição humana dele. Ou seja, ele era um humano, ele não era um macaco. Então, ele tinha outras possibilidades de movimento. Quando a gente vê uma cobra se enroscar numa árvore, fazer todas essas possibilidades, porque ela tem graus de liberdade suficientes para poder executar isso. Tá? Então, ou seja, essa foi a proposta, ou foi o conceito que foi introduzido pelo Nicolai Bernstein. Então, nós temos essencialmente 3 aspectos importantes que deveriam constar, né, dentro do suposto entendimento desses mecanismos essenciais. O primeiro deles eu falei, eu preciso de estruturas, um aparato neurológico para execução voluntária do movimento. Tá? Eu preciso ter os conceitos de sensação e percepção. Eu preciso ter coordenação. Então, a regulação, a capacidade de regular o movimento, é porque eu tenho capacidade de coordená-lo. Tá? Então, esses 3 aspectos são fundamentais dentro da noção de controle motor. Né? Por exemplo, quando eu falei de sensação, né, lembre-se que as sensações, né, eu falei, a gente não consegue controlar as nossas sensações. Por quê? Porque, na realidade, os sistemas sensoriais, eles ficam constantemente bombardeando, né, o sistema nervoso central com informações que são captadas do ambiente, né? Então, eu pego a temperatura, né, do ambiente, por exemplo, se está quente, se está frio, se eu estou sentado agora numa cadeira, se a minha perna está tocando na cadeira, ou seja, eu tenho essas informações todas, elas constantemente chegam ao sistema nervoso central. Só que eu percebo ou não essas informações, tá? Eu não controlo elas. Grande parte dessas informações, 99%, elas são totalmente eliminadas. Nós não retemos essas informações. A gente não guarda essas informações que são sentidas, elas são eliminadas. Aquelas que nós jogamos, porque a gente vai chamar de segundo estágio, né, dentro do processamento de informação, são as que vão ser comparadas. Essas sim, na realidade, eu consigo armazená-las, né, e guardá-las, né, de alguma maneira, né, mas elas são comparadas. Por quê? Porque nesse segundo estágio vai entrar o que a gente chamaria de percepção. Como eu falei, é o quê? Né? Onde vai haver uma comparação dentro do próprio sistema de memória a informação que está entrando com a informação residente, que é aquela que havia lá. E isso vai ser verdade também dentro do movimento, da regulação do gesto. Né? Só através da percepção é que eu vou conseguir, por exemplo, ter um aprendizado. Porque, né, eu vou sempre, a partir da nova ação, né, olhar aquela ação que foi realizada, ou seja, aquilo que eu tenho arquivado, eu sei o que eu gostaria de ter como resultado final, né? Mas vai haver uma comparação entre essa nova execução e a execução que eu queria ter. Vai haver uma produção de um erro.
Mas isso só é permitido porque eu tenho esse segundo estágio, assim, a percepção. Ou seja, ela é construída a partir do sistema nervoso central. Um aspecto importante que eu ia falar quando a gente fala de estruturas centrais, né? Eu poderia citar várias, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa sobre uma ação visual, como eu falei, as áreas occipitais são importantes, a junção occipito-parietal, né? Parieto-occipital, como vocês queiram chamar, importante para processos de atenção. Eu tenho as áreas pré-frontais e frontais que são importantes na tomada de decisão, junto com o córtex parietal, então eles vão trabalhar conjugados, né? Uma área acessando a outra. Se essa ação for trigada por um som, por exemplo, né? Um disparo de um tiro, por exemplo, num bloco de largada, eu vou ter áreas temporais, né? Tem a ver com audição, que também vão se comunicar com o córtex somestésico, com o córtex motor primário. Então, ali você tem uma série de áreas na calota cortical que elas já por si explicam bastante como é que, né, o movimento ele se dá do ponto de vista central, né? E eu também poderia citar áreas nas estruturas subcorticais, como, por exemplo, os gânglios da base, né? O cerebelo, né? Áreas que estão ligadas à motivação, áreas límbicas, ao sistema emocional, todos eles vão participar, né, dessas estruturas. Então, um exemplo, por exemplo, do cerebelo, você tem a ataxia cerebelar, né? A ataxia é uma patologia chamada também de Machado-Joseph, né? Dependendo de como ela surge, né? Essa ataxia, ela mostra o quanto que o cerebelo é importante para temporizar o movimento, para regular a ação motora, tá? Então, na medida que o cerebelo ele vai diminuindo de tamanho em função da doença, né, a pessoa vai perdendo o equilíbrio, vai tendo um comprometimento na fala. Então, ou seja, é uma evidência de que o cerebelo ele tem uma estrutura subcortical, ele é muito importante no controle motor, tá? Nos gânglios, por exemplo, os parkinsonianos, né? Mas a gente sabe que os gânglios da base, né? Existem, entre os gânglios, você tem a substância negra, né? Que é um gânglio que ele, na realidade, ele é negro porque ele é coberto, né, de um suposto tapete dopaminérgico que mantém essas células, né, esses neurotransmissores que vão também participar da regulação da ação do ponto de vista mais fino, da iniciação da ação, né, aspectos voltados ao quadro de como você vai alcançar um objeto sem tremer, né? Todos os sinais cardinais, ao contrário que nós vamos ver nos parkinsonianos. Então, ou seja, danos às estruturas subcorticais, como na substância negra, vai produzir efeitos deletérios no movimento. Então, ou seja, nós temos aí 3 aspectos importantes, essenciais à regulação e orientação desses mecanismos, né? Então, acabamos de falar sobre essa definição, tá? Aqui, por exemplo, né, nós temos um experimento que foi feito em 1998 por esse pesquisador chamado Abe Carney, que está aqui embaixo, tá? Onde ele mostra, né, na realidade, né, que indivíduos que passam por um treinamento de movimento de dedos, um sequenciamento de dedos, tá? Eles alteram, na realidade, tá? A representação desse movimento na calota cortical, tá? Então, esse primeiro quadro aqui, no canto superior esquerdo acima, mostra os indivíduos treinados que passaram por essa sequência, e logo no gráfico à direita, análogo a ele, no item B, você vê os indivíduos não treinados, tá? Então, como é que uma coisa
essa representação ela altera. Aqui embaixo, na figura C e D, né, você vê que, né, o tempo passou, tá, para os dois grupos, né, para o grupo de treinamento e para o grupo dos não treinados, e na realidade essa representação 8 semanas depois ela aumenta drasticamente naqueles que passam pelo treinamento, né, e dos não treinados eles tiveram uma discreta modificação comparada à inicial, que nem se compara com o treinamento, né, do que foi realizado pelo grupo dos treinados. Então, o que a gente vê aqui? Que o gesto, né, a partir do momento que você começa a executar a ação, uma representação vai ser criada em função do treino, ou seja, da execução da habilidade, tá? Então, eu vou interromper por aqui e voltamos na sequência com novas informações sobre o campo de comportamento motor.